Sejam bem-vindos ao 6º episódio da Oficina de Natal do Lon. Se você chegou por aqui agora, a gente está fazendo todos os enfeites para a árvore de Natal desse ano que nós escolhemos juntos, que o tema seria Candy Color. Se você perdeu o último episódio, no último vídeo eu ensinei para vocês como eu fiz esses brigadeiros e esse sorvete gigante. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse bolo literalmente do zero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo meu, principalmente o próximo vídeo que vai ser montando a nossa árvore de Natal. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos à Oficina de Natal do Lon. Vamos então para a nossa lista de materiais para a gente fazer esse bolo, que tipo assim, para mim é um dos meus favoritos, é o que eu tô mais apaixonado e eu fiquei depois assim, quando eu vi ele pronto, eu pensei tipo, uau, não acredito que foi eu que fiz. Então se eu fiz, você também pode fazer. Vamos para os materiais. A gente vai precisar de uma folha de isopor. Esse isopor aqui que eu estou usando é um isopor de 30 milímetros, que seriam de 3 centímetros. Eu achei essa espessura boa porque como o bolo ele fica um pouco maior, ele fica um pouco mais rígido. Eu tinha até tentado fazer com um mais grosso e eu achei que não ficou bom, achei que ficou muito grosseiro. Então esse de 30 milímetros é o ideal. A gente vai precisar de cola quente também, para a gente conseguir juntar essas partes do isopor. Vale lembrar que eu já falei para vocês também em outros vídeos, cola quente e isopor tem que tomar muito cuidado, a cola não pode estar fervendo, porque senão ela abre um buraco no isopor. A gente vai usar também massa corrida para a gente poder depois deixar esse bolo bem lisinho e deixar ele bem lixadinho, porque a minha intenção é que esse bolo não fique parecendo de isopor. Então, se a gente não emassa e não lixa, a gente não tem essa textura bem lisinha. Vamos precisar também de espuma expansiva. Essa espuma a gente também já usou em outras coisas que a gente fez aqui juntos. A gente vai usar ela para poder fazer o recheio do bolo, né? Como se ele estivesse saindo para fora do bolo. Vamos usar tinta PVA para a gente poder pintar depois o bolo, pode ser na cor que você preferir. Vamos usar também esse verniz, que ele é à base de água. Como eu já expliquei também para vocês em outros vídeos, se a gente usa o verniz que seja à base de solvente, ele derrete o isopor. Então tem que ser um verniz à base de água. Vamos precisar de uma lixa d'água para a gente poder conseguir lixar a massa e deixar isso bem fininho. A gente vai precisar também dessas bolinhas de isopor para a gente poder fazer os confeitos que vão em cima do bolo. Uma espátula para a gente poder aplicar a massa, estilete para a gente conseguir cortar esse isopor certinho, pincel para a gente pintar todo ele. Pincel também é de gosto, se você gosta dele mais fino, dele mais grosso, enfim, é mais do seu acabamento, de como você tem o costume de fazer. Vou usar esse cordão de São Francisco, que ele é esse cordão aqui, ó, torcidinho. Eu consegui encontrar ele nesse tom Candy Color, então eu achei que ficou bem legal a ideia dele. E a gente também vai precisar de uma folha de EVA, que é essa espuma, para a gente poder fazer depois o acabamento do fundo do nosso bolo. Então, vamos para o processo de criar o nosso bolo do zero. Aqui eu já tenho todas as partes recortadas, mas antes de mostrar para vocês como colar, eu vou deixar aqui na tela um gabarito com todos os moldes e medidas para vocês conseguirem fazer uma fatia de bolo exatamente igual essa que eu estou fazendo aqui. Então já printa a tela e salva para quando você for fazer, você ter as medidas exatas. Então vamos lá, para a gente poder juntar todas essas partes, o que a gente vai fazer? Os triângulos vão ser a parte de cima e de baixo, os retângulos são a parte da lateral e o quadrado é o fundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa lateral de um dos triângulos, a gente passa a cola de um lado até o outro, vem com esse retângulo aqui, ó, que a gente já cortou e fixa ele aqui, ó. Ele vai pegar exatamente, ó, de ponta a ponta. Deixa eu dar uma seguradinha. E aí, o que eu vou mostrar pra vocês? Essa parte aqui de deixar ele alinhadinho, eu achei melhor fazer direto com ele já aqui colado, do que a gente tentar fazer um molde de ângulo e isso não dá tão certo. Como vocês podem ver, ó, tá vendo que aqui fica sobrando e nessa parte aqui também fica sobrando? Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro botar ele aqui, ó, em pezinho assim, ó. Eu viro ele bem de frente pra mim. E aí, ó, o que eu faço? Como aqui eu preciso dar o ângulo certinho, eu prefiro olhar por aqui por cima, ó, e direto vir aqui, ó. Como é um isopor, ó, eu corto e vou fazendo o ângulo dele certinho, ó. Eu acho que isso aqui de tudo foi o que me deu menos trabalho. Eu faço isso tanto nessa parte aqui da frente, quanto nessa parte aqui de trás, para deixar o ângulo bem certinho. Então, o que a gente faz? A gente cola essa parte e aí, em seguida, a gente vai colar essa daqui. Como essa aqui também precisa desse ângulo aqui, nessa partezinha da frente, eu fiz a mesma coisa. Com o próprio estilete aqui, ó,
eu tirei um pouquinho dessa lateral aqui, ó, fazendo esse mesmo ângulo que tá ali, ó. Eu corto aqui. E aí, quando eu junto aqui, ó, eu já vou medindo para ver se ele tá encaixando certinho. E aí o que acontece? Por mais que às vezes ele fique um buraquinho, um espacinho, como a gente vai passar massa em tudo, isso some. Então, não se preocupe se ficar algum buraquinho, porque com a massa, tudo isso a gente vai esconder. Olha lá, ó, aí a gente consegue chegar no mais aproximado. Tá vendo? Então, mesmo que fique esse degrauzinho aqui, essa diferença, tudo isso aqui a gente vai cobrir de massa. Então, ele vai ficar bem retinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar lá a cola. Ó, vou passar a cola aqui. Vou passar a cola aqui também. E aí a gente vem e junta essa parte com essa. O que a gente tem que mais se preocupar é esse acabamento dessa lateral daqui, ó. É o alinhamento daqui, ó. Esse alinhamento aqui eu acho que é o mais importante. O daqui, ó, onde fica esses buraquinhos aqui, não tem tanto problema, porque isso tudo aqui a gente vai ajustar com a própria massa. Ó, a gente vai, literalmente, a gente vai esculpindo para ele poder ficar certinho. Aqui atrás eu tiro igualzinho, ó. Faço a mesma coisa que a gente já fez ali no outro. Tá vendo? Para dar o ângulo certinho. Aí, depois eu colo a parte de cima, que como ele já tá no ângulo certinho, ó, eu passo cola aqui e cola aqui. E junto a parte daqui de cima, ó, para ele já ficar... Começar a ter a estrutura dele certinha lá na frente. Essa parte aqui, ó, eu sempre corto ela um pouquinho maior, eu também entendi isso fazendo, tá? Eu corto ela um pouquinho maior, colo aqui e depois eu dou o ajuste de novo, ó. Então, passo, colo aqui. Eu colo ele aqui, ó, bonitinho. E aí faço a mesma coisa, venho aqui, corto aqui, ó, a lateral para poder ficar do tamanho certinho. Corto em cima para poder ficar certinho também, ó. Aí a gente tem uma pré-forma, tá vendo aqui, ó, onde fica vazado, ó? Qualquer lugar que ficar espaço assim, não se preocupem que tudo isso aqui a gente vai cobrir. O que que eu fiz nessa parte aqui de trás? Eu tanto dei uma esculpidinha nessa lateral aqui, ó, para ele poder ficar mais arredondado. Então, esse cantinho aqui, ó, eu dei uma esculpidinha. Repeti esse processo dos dois lados, quanto nessa parte aqui de trás, ó. Porque eu acho que para o bolo poder ficar mais bonitinho, essa parte aqui de trás tem que ser esculpida, para parecer que ela tá mais tortinha, ó. E aí, com paciência, você vai fazendo para deixar o mais arredondadinho que você achar que dá, que é possível. Para dar o acabamentinho, eu passo a lixa para ele poder ficar mais redondinho. Aqui, ó, eu venho passando a lixa só para ele ficar mais bem acabadinho, ó. Tá vendo? A gente já conseguiu um acabamento dele mais arredondadinho. Então, por cima disso tudo aqui, a gente vai vir com massa para tampar todos esses buracos aqui e todas essas imperfeições, para ele poder ficar bem lisinho. Agora que a gente vai passar massa, vocês vão entender que quando a gente passa massa, a gente consegue cobrir tudo que tem de imperfeição e deixar mais liso. A intenção disso aqui é só a gente ter, de fato, uma estrutura. Então, por exemplo, lembra aqui onde ficaram aqueles buraquinhos? Aqueles buraquinhos não, né? Aquele rombo, né? Quando a gente passa a massa, como a gente vai fazer uma camada de massa mais grossa, ó, ele realmente cobre todas as imperfeições. Vale lembrar que massa, sempre que a gente trabalha com massa, a gente precisa dar 2 demãos de massa. Então, ó, a gente vai passar a primeira demão, vai deixar secar, depois a gente vai vir com outra demão de massa aqui em cima, e aí sim a gente vai poder lixar para ele poder ficar bem lisinho. Então, ó, tá vendo como ele cobre tudo, ó? Olha a diferença, olha como ele já fica bem lisinho. Então, se aqui na primeira mão a gente já consegue esse acabamento, quando a gente der a segunda, a gente consegue nivelar tudo. Tanto essa parte aqui, quanto qualquer buraco que ficar. Ó, esse aqui, por exemplo, que ficou um buraco maior, vou passar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente coloca a massa e a gente acerta aqui, ó, fazer tanto aqui em cima quanto aqui nessa lateralzinha, ó. E a parte de baixo a gente não precisa fazer, porque a parte de baixo a gente vai fazer um acabamento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mão de massa, deixa secar bastante, dá outra mão de massa. Quando ele estiver totalmente seco, aí a gente vem e lixa ele e ele fica
totalmente lisinho, ele fica, tipo, super bem acabado. Depois de dar as 2 mãos de massa e de lixar todo ele, ele fica assim, ó, bem lisinho. Tá vendo o detalhe daqui de trás, ó, das curvinhas que eu faço? Eu acho que o bolo fica mais com cara de uma fatia de bolo mesmo. Então, assim ele fica. E a parte de baixo, eu não passei massa. Como a gente vai fazer o acabamento, então não tem necessidade da parte aqui de baixo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desenho para que a gente possa pintar o bolo e ele ficar com cara de um bolo. Agora, então, a gente vai marcar o desenho para que a gente possa pintar esse bolo. O que eu fiz na marcação? Com a régua, eu marquei aqui, ó, da parte da curva do bolo, onde a gente colou o isopor, eu marquei 2 centímetros para cá, ó. Então, eu marco 2 centímetros lá embaixo e 2 centímetros lá em cima. E aí eu faço uma linha, que isso aqui vai ser a parte onde a gente vai pintar a parte colorida do bolo. Até aqui é onde a gente vai ter a parte colorida do bolo. E aí, para poder fazer o desenho aqui, onde a gente vai criar como se o bolo estivesse escorrendo uma calda, aí é no olho, não tem nenhum segredo. Eu simplesmente pego aqui, ó, e vou traçando como eu acho que deveria ser esse bolo. Não tem nenhum desenho específico, eu fiz realmente à mão. Depois do desenho feito, eu fiz o desenho de um lado e do outro. É hora da gente pintar o nosso bolo. Como que eu fiz? Primeiro eu pintei essa parte toda aqui de cima e depois eu pintei a parte do meio. Então, o meio eu sempre optei por fazer o bolo num tom de bege claro, porque eu acho que visualmente na estrutura das cores da árvore ficaria mais legal. Mas se quiser fazer marrom para parecer um bolo de chocolate, enfim, a escolha é totalmente sua. E como é tinta PVA, é super simples de pintar. Então, primeiro eu comecei fazendo essa lateralzinha aqui, ó. Eu, como já fiz muitas pinturas, eu tenho a mão um pouco mais firme, então eu não senti necessidade nenhuma de repente, colocar uma fita, sabe? Alguma coisa. Não senti necessidade nenhuma. E aí, é a mesma estrutura, tá? A gente tem que dar 2 demãos de tinta. Então, eu vou girando assim, ó, e vou fazendo o detalhe. Essa marcação aqui é só uma marcação aproximada. Então, para não aparecer o desenho da caneta, ó, eu venho pintando por cima, porque como a gente vai dar 2 mãos, ela cobre 100% o desenho da caneta. Bom, bolo pintado. Como vocês podem ver, ele já tá um pouco brilhoso, porque depois de pintar ele todo, dei as 2 demãos, deixei secar, passei o nosso verniz, que eu também já mostrei para vocês em outros vídeos, que é um verniz à base de água. Ele vem bem grosso, eu diluo metade do verniz para metade de água e pinta como se fosse uma tinta normal da 2 demãos, que aí ele fica com esse acabamento mais lustroso, mais brilhoso. Eu acho que fica bem mais bonito. A parte de baixo continua sem passar nada, porque a gente vai dar acabamento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar o acabamento com o cordão de São Francisco. Você também pode fazer com o cordão da cor que você quiser. Eu escolhi esse aqui, que é Candy Color, porque eu acho que tinha muito a ver com o tema do que a gente está fazendo. E aí, o que a gente vai fazer? Eu deito aqui bonitinho o nosso bolo. E aí, com a cola quente, eu venho aplicando a cola aqui, ó, bem na emenda, bem certinho. Não pode passar tanta cola, porque senão vocês vão ver que vaza para fora. Então, ó, eu aplico um pouquinho de cola e começo lá de baixo, ó. Colo o cordão lá embaixo e estico ele para ele poder ficar bem certinho. Eu acho que é um jeito de trazer um acabamento, porque por mais que a gente tente pintar bem certinho, não é tão fácil a gente conseguir deixar ele, tipo, super bem pintado na emenda. Então, às vezes, dá uma borradinha. E eu achei que o cordão traz esse acabamento da tinta. Então, você não consegue ver a emenda e eu acho que ele fica mais bem acabado. Então, por isso que eu passei o cordão. Eu acho que esses detalhes deixam a peça mais sofisticada. Cordão já totalmente colado. Olhem como muda o acabamento. Agora a gente vai fazer essa parte aqui da lateral, que seria o recheio do bolo, se fosse um bolo de verdade. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da espuma expansiva para trazer o efeito. Um saco plástico, porque eu já disse para vocês que a espuma expansiva não cola no saco plástico. E aí, o que eu fiz que eu entendi que seria a melhor forma de fazer? Como eu queria as linhas bem retinhas e vão 2 de cada lado, então a gente precisa de 4 fileirinhas da espuma expansiva. Eu medi aqui certinho e vi que daqui da pontinha até onde começa o cordão tem 32 centímetros. Então o que a gente faz? A gente pega aqui a nossa régua com uma caneta e aí eu faço uma linha aqui, ó, exatamente de 32 centímetros, ó.
Eu vou dali até o 32. Então eu sei que eu preciso de 4 fileiras dessas bem retinhas de espuma expansiva para depois que secar a gente poder colar ali. Por que eu fiz essa reta? Porque se a gente não coloca uma reta, a gente não tem noção se está ficando reto e ela fica completamente torta. Então para a gente poder fazer essa linha, também é super simples, só sacudir a espuma e a gente pega aqui, ó, lá do começo, ó. E aí a gente vem traçando uma linha bem certinha, ó, sem segredo nenhum, ó. Lá do começo. Ó, a gente vem acompanhando o desenho que a gente já fez. Ó, e acabou. Só deixar ela expandir e ela secar. Aqui parece que ela tá fina, mas a gente também falou disso no outro vídeo que a gente fez dos macarrons. Se você faz ela muito grossa, quando ela expande, ela fica tão grossa que depois não dá pra usar. Aqui agora eu já tenho 4 deles prontos, ó, que são os que a gente vai utilizar. Ele fica igual uma esponjinha e embaixo, se vocês olharem, eles ficam até com a linhazinha que foi o que a gente marcou no saco plástico, porque quando você tira ele vem todo junto. Então agora a gente só vai colar ele aqui. Normalmente, eu acho importante a gente sempre deixar marcado, porque corre risco de na hora que a gente colar, ele fica torto. Então, normalmente, o que eu faço? Eu marco mais ou menos a altura para os dois lados ficarem iguais. Então, ó, com aquela nossa caneta, por exemplo, ó, eu defino que aqui vai ser o espaço onde vai ficar cada recheio do bolo. Então, aqui, ó, na metadinha daqui, ó, eu faço uma pequena linhazinha e no de cima a mesma coisa, ó, eu deixo mais retinho e faço uma linhazinha. E aí, com a régua, eu traço essa linha bem certinha, ó, de um lado até o outro, para na hora que a gente for colar, eu saber exatamente onde a gente tem que passar a cola, né? Para que isso não fique torto. Ó, linhazinha feita dos dois lados. Agora vamos passar a cola e colar nosso recheio. Então, ó, cola de cima até embaixo lá, ó. E cola o primeiro recheio e cola na parte de baixo para colar o segundo. Essa parte aqui do recheio que sobra, que a gente criou, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, no mesmo ângulo do outro lado e aí eu corto aqui, ó, para a gente conseguir emendar as duas partes. Então agora quando a gente colocar o outro, que os dois chegarem aqui na frente, eu corto eles bonitinhos e emendo as duas partes. Agora que a gente já colou nosso recheio, é hora de decorar o nosso bolo. A decoração, eu acho que cada um pode fazer o que gostar, o que achar bonito. Eu acho que existem inúmeras possibilidades. Nos que eu fiz, eu tive a seguinte ideia. Eu tive a ideia de pegar a própria massa corrida, misturar com um pouco de cola branca. Eu botei, tipo, sei lá, 2 colheres de massa corrida para 1 colher de cola branca. Cola normal, PVA, cola branca. E aí ele ficou numa textura boa, eu botei num saco de confeitar e fiz esse formatinho aqui para ficar parecendo um chantilly, sabe? E aí deixei secar, ele fica assim durinho. Então, bem certinho. Essa bolinha aqui, eu só fiz ela com uma bolinha de isopor, passei cola de isopor ou um silicone líquido e passei nas bolinhas de isopor colorido. Se você quer ver exatamente como fazer essa bola, volta aqui no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é o nosso primeiro episódio que eu ensinei a fazer as bolas que vão na árvore e eu fiz uma bola dessa só que em tamanho maior. Então, se você quiser ver, vai lá que você vai ver também como faz. E essas mini jujubinhas aqui, que ficaram super fofas, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, que quando eu fui fazer elas, eu fui fazer pra ver se ia dar certo. Como deu certo, eu na hora mesmo já aproveitei e já gravei para poder fazer todas, então aqui eu vou deixar um vídeo para vocês verem como eu fiz essas jujubinhas. Buscando na internet como bala de goma de isopor, eu encontrei esse molde dessas jujubinhas. E aí, para pintar, o processo é bem simples. Eu prendi um alfinete, que também pode ser um palito de dente para facilitar a pintura, e aí eu misturei tinta PVA com cola branca. E aí, para trazer esse aspecto visual da jujuba do açúcar, eu passei nesse glitter, que é um pouco mais grossinho, para trazer esse aspecto mais sofisticado e brilhante para nossa jujubinha. Bom, tive a ideia de fazer desse jeitinho, então eu só vou passando cola e vou colando aqui cada um no seu lugarzinho do jeitinho que eu pensei, ó. Botei 3 confeitos atrás e fiz até lá na frente com as jujubinhas, que eu achei que ficou, tipo, muito fofo. Achei todas elas muito fofinhas. E aí as bolinhas eu faço a mesma coisa. Eu vou passando um pouco de cola aqui, ó, na bolinha e vou colando aqui em cima para ficar parecendo um confeito. Confeitaria João Long. E aí, as jujubinhas, eu organizei elas assim, ó, por cor. Agora que a nossa decoração já tá toda pronta, a única coisa que falta é o acabamento da parte de baixo. Como eu falei pra vocês, a gente vai pegar um EVA, que é bege, quase da mesma cor do bolo,
E aí a gente vai colar essa partezinha aqui, ó, só para o acabamento ficar bem bonito, porque quando a gente coloca na árvore, às vezes balança, e aí eu acho que ficava mais interessante fazer isso. Eu até pensei em pintar, mas quando eu fui atrás das soluções, achei que isso aqui era mais eficiente. Agora nós já temos mais um enfeite para nossa árvore de Natal. Confesso que esse daqui é um dos meus favoritos, porque eu fiquei muito feliz, tipo assim, com o resultado. E como eu já falei pra vocês várias vezes, gente, eu não faço essas coisas, isso aqui são coisas que saem da minha cabeça, eu não trabalho com artesanato, com nada disso. Eu só penso e falo, vou fazer, e deu certo. E se vocês estão acompanhando e gostando desse conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, de ativar o sininho. Se você ainda não me segue, segue aqui o canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Se você tem dúvidas, sugestões sobre qualquer coisa que eu tô fazendo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E no próximo vídeo, a gente vai definitivamente montar a árvore de Natal. Eu tô ansioso porque eu não sei como vai ficar tudo isso que a gente fez junto numa árvore de Natal, mas eu tô ansioso. Então, um beijo e até o próximo vídeo.